Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura. Hoje na companhia delas, as maravilhosas, sensacionais e espetaculares. Débora Evangelista, Aline Rosa, Daniela Minello e Fabiana Sparrenberger. E na companhia também dos nossos parceiros, Inanna. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E o tema de hoje foi sugerido pela Aline Rosa. E é um exemplo espetacular de um relacionamento que deu certo. Porque para dar certo, a criatura trabalha junto com o marido. E ainda segue casada. E faceira. E feliz da vida. A pauta são os casais que trabalham juntos e os principais impactos disso para a relação. Boa tarde. Que frase potente. Melhor. E o suspiro no final. Né? Então, acabou o programa. Como faz, Aline? Samuel, um beijo, Samuel, de todas nós. É complicado. É bem complicado. É difícil também. Mas nada que a gente não faça dar certo, né? Até a gente tentou, tinha um trato nosso, chegou em casa, o assunto de empresa ficava na garagem. Mas não funcionou. Até um bom tempo funcionou, mas depois não funcionou mais. Então a gente tem que estar sempre conversando bastante, se comunicando, tentando separar as coisas também, né? E lá a gente é só sócio, não tem nada de amorzinho pra cá, briguinha ou ciúminho, não. Lá a gente é profissional, dentro da empresa, não mistura nada das coisas. E em casa, depois, a gente tenta não levar, mas a gente leva também. E o que dá é a gente tem que tentar buscar mais gás para tentar manter algum certo romantismo, que acaba virando colega de trabalho, parceiro. E é complicado. Se quando não trabalham junto, já às vezes se perde e vira na rotina. Imagina tu toda hora com o teu companheiro, né? Tá, mas toda hora é como? Toda hora. Conta aí como é que é a rotina. Cada um faz alguma coisa. Eu fico um pouco com a Antonella, levo as coisas para a Antonella, levo comida para as empresas que a gente tem terceirizadas, que a gente fornece alimentação coletiva. Então, ele vai no mercado, não sou eu que vou no mercado, ele que parte das compras, ele que vai, eu não vou. Mas algumas ideias, publicidade, marketing, gerenciar, equipe, a gente está sempre junto. Então, discutindo ideias também, para entrar num consenso e aplicar, né? Porque senão não dá certo. Mas é uma coisa assim, a minha personalidade complementa a dele e vice-versa. Eu sou a rápida. Vamos fazer, tem que fazer, vamos agir. Ele é mais cauteloso, ele é mais prudente. Então, quando a gente consegue sentar e buscar um equilíbrio, a coisa flui. Senão, daí também sai umas arranca-rabo de vez em quando, que é normal. Mas a gente está junto há 11 anos, se eu não me engano, e a Antonella está com 7. Tá fluindo. Vamos ver até quando vai. Mas vocês sempre trabalharam juntos? Sempre? Ele tá à frente do Charong há uns 8 anos, se eu não me engano. Eu abri uma loja de produtos esotéricos, eu sou corretora também, ele também. Mas como a empresa precisou que a gente assumisse por motivos de saúde do meu sogro, da minha sogra, tá, então fechei tudo, vamos pro Charong. Então, sim, faz um bom tempo que a gente está na frente junto do Charong, então... Mas ele já estava no Charong e você veio depois. Isso, 2 anos depois, para complementar, para somar, porque estava precisando de gente. Aí eu fechei a loja Alquimia do Coração que eu tinha, que era de produtos esotéricos, reikis, danças, que eu ficava bem leve, bem zen, eu sou reikiana também. Então eu ficava bem calma, tudo de paz, de boa. Agora no Charong eu sou mais assim, né? Mais estressada um pouco mais tensa, daí a gente tem que buscar algumas alternativas pra... Você é cunhada da Mariane? Eu sou cunhada dela. Ai, minha amiga. Sim. Da Mariane Verage, da Love Luxe. Exatamente. Isso. Sou cunhada dela, irmã do Samuel. Olha só que mundo pequeno. E como é que é largar o negócio que era teu para ir trabalhar no negócio? Já me perguntaram isso, eu não me importei, porque eu sempre amei gastronomia, eu sempre amei cozinhar. Então, isso não foi um peso para mim, foi uma gratificação. Eu sou grata
a eles todos e poder conseguir assumir o negócio da família, porque eu amo cozinhar, eu amo comida, eu amo comer também. Tá aqui o resultado. Aí uma coisa que eu tento deixar certo, ele tem o grupo dele do churrasco dos guris, né? Confraria dos guris. Eu também tento organizar isso para ter o meu momento com as minhas amigas, por mais que seja mais difícil, como até a gente já conversou num outro tema aqui, que é mais difícil a mulherada se mexer para fazer alguma coisa. Os homens são bem mais organizados nisso. Eles tem mais tempo. Hã? Sobra mais tempo. Eu não sei como. Eles têm tempo para que são o que fiéis, lhes todos. interessa. Interesse. Eles sobram mais tempo, se organizam a data certa, dia certo, na casa de tal tem a confraria. Eu tentei organizar a confraria das gurias uma vez por mês e olhe lá, porque é difícil reunir. A mulherada é difícil reunir, mas eu continuo. Eu vou na academia, num lugar, ele vai no outro, então a gente consegue Tem os momentos ter os momentos sozinhos, porque eu amo ficar sozinha também, ter a minha companhia. Se eu estiver aqui sozinha, tomar um café sozinha, eu amo a minha presença. Ou ir num cinema sozinho, desde antes, eu não me importo de ficar só eu comigo mesmo, e sinto a necessidade disso. A gente se complementa, a gente não se completa, eu acho. A gente se complementa, porque eu já sou completa. É isso aí, mesmo. Gurias, eu fiquei pensando agora, óbvio, né, eu tive... Eu não conseguiria. Eu trabalhei com meu ex-esposo e a gente se dava super bem. Parabéns. Separando as coisas, assim, na verdade, assim, vocês não sabem essa peculiaridade, mas eu sou praticamente uma dentista sem ter diploma. Eu entrei até como reingressada, fiz como aluna especial, como estudante de aluno especial nessa categoria na UFSM, eu fiz 3 disciplinas da odonto, porque o meu ex-esposo é cirurgião dentista. E ele falava tão bem que ele me convenceu a trabalhar com ele. Eu trabalhei durante anos, praticamente durante quase todo o casamento, que todo o nosso relacionamento durou 14 anos, e eu me apaixonei pela área, e eu andei ali para não trocar de área, gurias. Mas desde cirurgia de implante, desde saber fazer a moldagem, fazer as plaquinhas de bruxismo, plaquinhas de clareamento, sabia esterilizar material. Eu sei tudo praticamente o que acontece dentro de um consultório odontológico na questão da cirurgia, esterilização, deixar estéril todo o ambiente para uma cirurgia de implante, e eu me encantei com a área. E eu não sei, assim, da nossa parte dava super certo. Porque eu me encantei com a área e eu abracei a área. E não deixei de trabalhar. Nessa época eu criava filho, eu levava os meus filhos bebês, tinha uma peça extra, eu dava mamar, fazia eles pegar no sono, auxiliava na cirurgia e sempre deu muito certo. Não foi por isso que acabou o casamento, foram por outros motivos. Mas eu amava trabalhar junto. E eu sentia que ele gostava também, porque ele fazia gosto de me ensinar. Eu nunca assumi a cena, vamos deixar bem claro isso. Mas eu auxiliava como uma auxiliar de consultório dentário, toda a questão. Então, eu sei até hoje, assim, eu tenho uma sobrinha, eu chamo de prima elas têm quase a minha idade, eu brinco com elas. A Natália, que está quase se formando em odontologia pela UFN, e aí eu fazia questão, eu dizia, o que tu quer saber? O que tu quer saber de dente? Então, eu me encantei com a área, e para mim fazia muito bem trabalhar junto com meu ex-esposo, claro que tinha alguns perrengues de vez em quando, mas a gente se dava muito bem porque a gente sabia separar o que era profissional do que era, tanto que ele tinha que me apresentar às vezes para os pacientes, essa aqui é minha esposa, vai auxiliar na cirurgia porque eu confio nela, eu preparei ela, etc e tal. Então deu super bem sempre a questão, tanto que as cirurgias ele sempre me chamava, mesmo quando eu não estava lá, que em alguns momentos eu tinha que me afastar do consultório, ele tinha a secretária dele, mas ele fazia questão de me chamar porque dava certo. A gente tinha uma relação de olhares que eu já sabia quando eu tinha que colocar o sugador, quando eu tinha que colocar a irrigação ali, quando ele estava colocando o implante ósseo. Então, quando vocês precisarem colocar um dente... Aí, ó. Ai, que horror, gente, tô brincando. Mas eu quis dizer que eu me apaixonei pela odonto e quase que eu troquei de área, porque realmente... É que se tu me falar assim, Daniela, vai limpar aquela parede. Gente, eu vou limpar do melhor jeito aquela parede. E como me confiou a questão do auxílio para algo que para mim era gravíssimo, era muito sério aquilo. Eu sempre levei muito a sério. Eu acho que ele se encantou do jeito que eu trabalhava e realmente eu fazia muito bem feitinho. Tanto que ele me falava assim, Dani, se um dia eu desmaiar, tu sabes finalizar a cena, tu terás que aprender a suturar. Eu disse, não vou fazer isso. Eu vou ter que cutucar, vou ter que jogar álcool e tu vai acordar. Mas dava certo, porque realmente a gente se encantou com o trabalho um do outro.
e mesmo que eu não fosse dentista, eu sabia auxiliá-lo naquilo que é permitido para uma secretária. Deixemos bem claro isso. E eu me encantei com a área da odonto. Até hoje eu olho e digo, Que legal. mas não tenho vontade de mudar de área. Mas realmente dava certo a nossa relação, porque tinha uma admiração da minha parte pelo profissionalismo dele e da parte dele pelo meu profissionalismo e pela situação de eu não ter largado o doutorado que eu fazia paralelamente e os serviços de casa e cuidar dos filhos, que os filhos iam para lá. Eu tinha um espaço, o bercinho lá que eu levava, móvel e os brinquedos. Débora é evangelista. O Mário acho que não conseguiria trabalhar com ele. Ei, que visão! Já pensou? Não, Já pensou? não, Imagine não. a cena. Tigra linda. Imagine a Não, cena. assim, ó, quando o Mário estava escrevendo a dissertação, quando o Mário estava fazendo a tese, eu estava escrevendo a minha dissertação. Então, nós tínhamos no escritório, na nossa casa, nós dois ficávamos de costa para um para o outro. Eu estava escrevendo e estudando sobre marxismo e ele sobre engenharia financeira. Então, eram dois mundos totalmente diversos, né? Mas como nós dois, nós só trabalhamos juntos durante um semestre, porque eu fui dar aula na CETREI, que o Carlinhos, agora daqui a pouco veio o sobrenome dele. O Carlinhos era professor da CETREI, dava direito empresarial, e ele tinha sido meu colega na pós-graduação. E o Carlinhos já dava aula, e aí eu fui dar aula e o Carlinhos me deu suporte, material, tudo, não, vamos dar aula. E aí o Carlinhos vai fazer uma viagem e eu disse, Débora, tu vai ter que me substituir pelo menos um semestre, porque ele ia para o exterior. Eu disse, não, eu vou. Aí eu fiquei um semestre na CETREI, onde o Mário dava aula. Tá, mas você mas, assim, não era junto. Não, foi só isso. Só substituiu. Só Foi isso. Então, assim, suficiente Mas pra ali, saber todo que- dia... não, mas é que assim, ó, perrengue. durante um semestre nós trabalhamos no mesmo local, na mesma instituição de ensino. Ocorre que na faculdade que eu dava aula, que era a FEMA, eu tinha a gestão dos cursos de graduação. E ele tinha a gestão dos cursos de graduação também lá da CETREI. Então, nós conversávamos sobre a mesma coisa, sendo que nós estávamos em instituições diferentes. Então, isso sim. E a gente sempre foi assim, muito parceiro, conversava. Agora ele, mas para que tu vai fazer isso? Por que não sei o quê? Porque Mas eu posso dizer assim, ó, que das minhas loucuras, o Mário sempre apoiou e participou. Porque ele podia dizer assim, mas ele podia se implicar, né? Mas para que fazer isso? Não. Ou ele sabe que eu ia fazer de qualquer jeito. Pra que brigar? Sabe? Então, para que ele ia brigar? Então, eu não sei se nós estivéssemos no mesmo espaço, gerenciando um negócio. Junto, assim, que nem a Aline e o Samuel. Desenvolva o seu raciocínio, Débora Evangelista. Não, eu acho... Eu não Tu sei. e o Mário dividindo uma cozinha. Como seria Pois é, a cena? não sei se Alguém daria iria certo. para a panela. Não, eu acho que até daria certo, mas eu não sei se o Mário não sofreria. Coitado! Por que sofreria? Eu acho que sim. Porque ele É teria... que eu não conheço o Mário. Porque assim... Mas eu conheço a Débora. Conheço Conheço a Débora é suficiente. Isso é um elogio. Isso é um elogio. Pode ser que Não o é uma Mário... crítica. Pode ser que o Mário, para não comprar briga, Sim. então faz. É. E quando tu age dessa forma, não é que tu está feliz com essa decisão. Se adequou. Essa decisão é a melhor dentro desse contexto. Certo. Mas isso pode te trazer uma infelicidade. Né? Isso pode encher, tu tá sempre cedendo. Sim. Muitas vezes tu tá sempre cedendo. E eu não sei... Isso não é saudável. Não né, é saudável, não é saudável. Então, eu não sei se não se estabeleceria alguma coisa nesse sentido. Tipo uma guerra. Agora, Tem que haver muita flexibilidade entre ambos para dar certo, senão não vai dar. Não levar pro lado pessoal, né? Não, né? Sim. agora, se eu pensar que de todas as loucuras que eu faço, das atividades que eu tenho, o Mário sempre é um apoiador nato. Né? Agora, né, nós falando ali de alimento, né, num outro programa, sábado é o dia do Alá Minuta lá em casa.
Aí o que acontece? Já tem o churrasco na linha e ela minuta lá na... Aí Ai, que o que delícia. acontece? Quando eu tenho atividade, que tem sido meio recorrente, Um final de O semana Mário- sim, o outro também. o Mário supre a necessidade do Adorei meio-dia. a tua dancinha da felicidade. O Mário supre com hambúrguer para a garotada. Então, eles comem hambúrguer e eles esperam que de noite, independente da forma que eu chegar, eu vou fazer o alaminhoto. Sim, Ah, que sim. amor. Tá? Sim, Então, esse é o assim, combinado. Esse é o combinado, não preciso nem dizer. Eles comeram hambúrguer de meio-dia, então de noite Sim. vai ter que ser hora minuto. Então, se eu fiquei, passei o dia inteiro trabalhando, vou chegar cansada? Não tem nada de chegar cansada. Aquilo vai sair. Que aí é aquele plus a mais que eu acho que a gente dá para a família da gente. Exato. Porque muitas vezes a gente trabalha tanto para os outros, faz tantas coisas, e para as pessoas mais importantes a gente deixa sempre o A gente, pior às da vezes, gente. desleixo, Deixa o né? cansaço. Deixa o cansaço. Urias, né? lembrei de um fato, eu tive poucos relacionamentos, mas duradouros. Eu tive um namoradinho que durou 7 anos. Nossa. O namoro, né? Mas que eu fui insistente, né? Eu achava que eu tinha que insistir na pessoa. Mas era um querido, mas enfim, não deu certo. E eu lembro que a gente teve a oportunidade de trabalhar um mês juntos ele era da área da educação física também, e nós pegamos aquele projeto Verão Sesc, que a gente ficava um mês no litoral e recebíamos 10 turmas diferentes. O período era do Sesc Verão na praia, no litoral gaúcho, a gente ficava 10 dias com 3 turmas. Então a gente ficou lá 30 dias e recebemos 10 turmas de veranistas, que envolvia assim, mais de 200 pessoas no hotel. A gente era responsável por toda a atividade física, recreação e etc e tal, bingo, dentro do tal do hotel. E eu conhecia muito pouco o que ele sabia se virar na vida. Mas eu lembro que cada um tinha o seu trabalho específico para fazer. Eu dava aula de hidro, trabalhava na brinquedoteca, ensinei a jogar bocha, que eu nem sabia, fui campeã de bocha lá, deixei umas senhorinhas numas venetas contra mim, nem eu sabia, mas de tanto escutar o meu pai jogando bocha em casa, eu acho que eu encorpei, né, o jogo da bocha e fiquei campeã. Elas queriam me esgoelar, mas enfim, fui campeã de bocha, não sei como, enfim, dentro da praia. Lá na praia, perdão. E aí, um dia ele disse assim, começou a sujar as roupas dele, eu não ia lá lavar a roupa do cara, né? E aí ele disse assim, como é que se lava a roupa, Daniela? Eu disse, tu faz o seguinte, tu põe de molho e depois tu torce. Literalmente ele fez isso. Ele botou no sabão em pó, de molho, num balde que a gente tinha levado e torceu. No outro dia ele foi pegar a roupa tava assim, ó, quadrada, craquelada, porque o sabão empedrou a roupa. Gurias, me deu um ataque de riso, eu disse, não, tu vai aprender a lavar essa roupa, porque eu não vou trabalhar pra ti. Ou seja, a gente se dava bem, só que tinham coisas assim aqui, por ele ser homem, e não aprendeu em casa a se virar, ele daqui um pouco esperou que eu fosse fazer. Não que seria um problema, né, gente? Mas nós tínhamos o mesmo nível de carga horária. Eu disse, me nego a lavar a roupa dele. Mas aí aprendeu. Mas deu super certo, por quê? Porque daí quando eu via, eu sou uma pessoa assim, que se falarem pra mim, Dani, tu vai assumir tal coisa. Se eu vejo a pessoa do meu lado e não tá fazendo a coisa, eu vou lá e pra não ficar o nome feio da dupla que foi, eu ia lá e tomava partido. Fazia. Aí eu acabei trabalhando muito mais do que ele. Quando eu vi, ele tava lá no meio da caipirinha, tocando pandeiro com todo mundo lá, com as famílias, e eu lá dando aula de hidroginástica. Mas enfim, né? São características, né? Então, com esse pensamento, eu fico achando que eu daria certo trabalhando com uma pessoa. Porque nas 2 experiências que eu tive, a minha experiência deu certo. Funcionou. Eu soube separar bem direitinho, nem pensava que tinha algo a mais na relação. Então, é que eu sou uma pessoa passiva, né, gurias? Eu não sou da briga. Então, se tiver alguma discussão, eu não vou na frente dizer, eu quero falar assim comigo. Mas também depois já esquecia, nem falava. Eu não posso esquecer de chamar o intervalo. Já? Olha aí. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends.
taxas mais justas, de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. E faltou eu falar no primeiro bloco, vou falar agora que eu disse que eu acho que não daria certo no meu caso. Pelo mesmo fator da Deborah, né? Porque um ia estar infeliz e eu, como tenho esse perfil de liderança todo o tempo, de resolver muitas vezes coisas que eu nem tenho que resolver, que não são comigo, que eu tinha que deixar outra pessoa resolver, que eu vou lá e resolvo para atalhar caminhos, para fazer com que certos problemas que eu sei que vão surgir, não surjam. Eu quero... Não, a pessoa precisa passar pela experiência. Então, eu acho que não daria certo. Mas aí, olhando para trás, para os relacionamentos que eu já tive, eu acho que mesmo se eu deixasse a pessoa tomar mais espaços, não casaria. Porque isso que a Aline falou, que se complementa, eu acho que no meu caso seria muito conflito. Ter uma pessoa muito ágil, muito resolutiva, muito solucionadora, e a outra pessoa que vai ficar ponderando todo o tempo, vai ficar... talvez pensando demais e decidindo de menos. Então, para mim, acho que seria um conflito complicado. E também, gurias, eu acho muito desgastante. Eu acho que no meu caso seria muito desgastante. Uma coisa é tu conviver 2 horas do teu dia, 1 hora do teu dia com a outra pessoa. Outra coisa é você conviver 8 horas. Gente, assim, eu preciso ser um troço muito, assim, E ainda nascidos um pro outro. 8 Mas horas é não. desgastante. Mas é desgastante. É muito É nascidos um pro outro, desgastante, porque eu não Mas é o que consigo me É imaginar. o que tem. Imagina, levanta, vai pro trabalho, volta pro trabalho, segue. Não, e também... Mas eu também administro a Antonella, né? Às vezes ela tem aula a Antonella faz tênis, faz patinação, faz inglês. Eu tenho que cuidar essa parte também, até porque ela tem só 7 anos, então eu não posso... Largar. A minha rede de apoio é muito boa, tem a minha mãe e tem a minha irmã, né, junto, mas mesmo assim, não posso... Ficar toda hora. E tem também, gurias, relacionamentos que surgem no ambiente de trabalho, né? E aí Muitos, já favorecem, muitos, né? E daí já muitos. favorecem a harmonia, Muitos, né? Aliás, a maioria surge no ambiente de trabalho, né? Esses que dão certo. Então, daí já é um outro olhar, né? De que já estavam ali, a convivência já existia e se tornou algo mais íntimo, né? Agora, relacionamento dentro do mesmo setor é muito complicado de gerenciar para a empresa. É muito complicado. Eu agora Pensando bem. assim, muitas vezes antes Uma coisa é se tu tá no ambiente e depois o relacionamento acontece, mas já sabendo, assim, pessoas no mesmo setor, com a mesma... Eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado. E eu não estou falando em questão de cargos diferentes, estou falando paridade, 2 que têm o mesmo cargo. Né? Não falando de liderança para subordinado, mas 2, eu acho muito complicado, gente. Eu acho que em algum momento esse relacionamento pessoal vem à tona. Complicado para o casal e complicado também para a empresa. Para o trabalho. Eu acho. Sempre terá um dano, né? Agora, só que como que se lida com esse dano, que eu acho que está essa sabedoria para tentar ponderar para que venha dar A gente certo, tem que ser né? sempre resiliente, né? Acho que é a palavra. Porque se a gente for se apegar sempre às pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, tanto de empresa ou de relacionamento, e não tentar focar no que tem que dar certo, realmente não vai dar certo. E eu acho que também são situações, né? Porque se a situação está posta e precisa dar certo com os dois naquela... Não tem. É diferente, é diferente. Trabalhar. Vai fazer dar certo, vai fazer dar certo. Agora, e isso não sou eu que estou dizendo, a empatia que a gente tem com o outro, essa empatia é sempre mais fácil a gente ter com o colega de trabalho, com aquele que tu não... Agora, a empatia, quando o outro nessa situação é o teu marido, é a tua esposa, é o teu parceiro, é muito mais difícil, gente. Por isso que eu digo, olha, é um exercício que eu acho que ele é potencializado quando
acontece. Acho que o nosso essa karma vai situação. ficando mais positivo também, né? Passando por isso. Com certeza. Vou pagando os nossos pecados, né? Eu acho que já E eu acho que já elimina algumas necessidades, alguns degraus de evolução necessários, assim. Tu já pula de fase de forma mais rápida. E eu acho que é difícil aconteceu alguma coisa dentro da empresa, dentro do trabalho, ou alguma coisa um conflito. Como é que tu vai dizer que isso não vai chegar dentro de casa? Aí tu quer chegar em casa, tomar um banho, esquecer aquilo. E aí fica aquele, mesmo que tu não fale, fica aquele mal-estar, não sei, pode ser, né? Que eu seja... Não, atrito com a gente, assim, de alguma coisa de conflito entre ele. Eu sou muito aberta, aquela pauta anterior, eu sou muito aberta. Eu exponho tudo o que eu penso. Então, eu não fico guardando as coisas pra mim por muito tempo. Não, porque isso me faz mal. Se acontecer alguma coisa hoje que eu não gostei, eu não vou deixar uma semana pra dizer. Vou chegar, vou esclarecer, vou falar. Mas não acontece muito. E vai do respeito também, né, gurias? A questão do relacionamento a dois, o exercício da empatia, do respeito, da admiração e da cumplicidade, ela perpassa não só... na questão pessoal dentro do lar e sim no trabalho. E aí é fácil dizer, por exemplo, quando tu admira o trabalho da pessoa, quando ela agrega a tua participação. Agora a gente sabe que isso não é a realidade da maioria, que os conflitos acontecem e que bons casamentos se dissolvem por estarem o tempo inteiro juntos. Isso é fato. Isso é fato. Então, assim, ó, é óbvio que se eu puder escolher, eu vou querer sentir saudade. Com porque certeza, é saudável sentir saudade. saudade. Tu fica pensando assim, tu te pessoa. encontra, por exemplo, no café da manhã e aí tu só vai encontrar à noite de novo ou no almoço. Que coisa boa! Às vezes não dá vontade nem de encontrar de novo no dia para te sentir saudade. Que é importante tu ter a tua privacidade e aí tu ter novidades para contar. Isso é saudável, é essencial para todo mundo. A minha relação com o Mário sempre foi uma relação tão livre e tão leve ao mesmo tempo, porque de manhã, nós morávamos em 3 de Maio, o Mário trabalhava na cooperativa, na CETREM e na cooperativa lá. E eu trabalhava em Santa Rosa. Então, eu saía de manhã cedo e só voltava de noite. Depois, a gente inverteu. A gente foi morar em Santa Rosa, ele ia para 3 de maio de manhã e só voltava de noite. Aí, por que o casamento de vocês deu certo? Dá, porque eu não vejo ele. Eu vejo ele. Aí tá tudo certo. Mas realmente, sabe? Mas a distância ajuda a dar certo, gente. Claro, foi assim. Eu também acho. Depois, quando a gente se mudou para Santa Maria, que aí a gente começou a conviver bem mais, porque daí a viagem é ir para Camobi, do centro, a gente mora no centro para Camobi. Mas, graças a Deus, faz aí 26 anos que a gente tá junto, muito, muito, muito legal, uma parceria boa. Agora, dizer assim, ó, trabalhar no mesmo lugar, todo tempo, de manhã. Desculpa, Aline, assim, mas e não só nisso, porque é gostoso, ambos mas são corretores também, desgastante. tá? Eu sou corretora e o Samuel também é, autônomos agora. Só que nisso a gente também se complementa. Porque eu amo agenciar imóveis. Eu vou lá e cato eu preciso daquele terreno ou daquele prédio, eu vou lá e consigo. Já o Samuel, ele é melhor na venda. Ele desdobra mais. Mas quando eu tenho que ir lá descobrir uma coisa, descobrir o proprietário, agenciar algum imóvel, eu vou e consigo, e faço. Já o Samuel tem essa... para vender, eu não tenho tanto. Então a gente acaba se complementando. Na real, nas funções vocês fazem coisas diferentes. Mas trabalha junto, né? Fernando Barcelos trabalharia com Fernanda Miller? E seus pacotinhos desse? Lógico, trabalham. Tentamos. Tá aí a resposta. Tá, tem o trabalho de criar os filhos juntos, tá bom. Os Fernandinhos. Todo mundo é Fernando na família, né? Então tá, agradecendo a sua companhia, a companhia das gurias aí, nós voltaremos. Um beijão. Tchau. Jogo de Cintura.